Nesse vídeo agora a gente vai aprender como que a gente cadastra as informações da empresa, tá certo? Como que eu faço isso? Eu venho aqui no menu Configurações e eu vou vir aqui na aba Cadastrais. Aqui eu vou colocar os dados da empresa, tá certo? Eu vou clicar aqui no botãozinho Adicionar e vou preencher esses dados aqui. Então eu vou colocar aqui no caso a razão social no caso a gente está dando exemplo hipotético de uma padaria, então eu vou colocar aqui, ó, padaria Pão de Forma, um exemplo, né? Vou colocar aqui o nome fantasia, que é o nome que está lá na placa, né? Padaria Pão de Forma, o CNPJ dessa empresa, ok? Vou colocar aqui a inscrição estadual. Aqui eu estou colocando tudo 00 porque são dados fictícios, né? Vou colocar aqui a rua, Avenida Afonso Pena, um exemplo, 1234, Centro, Belo Horizonte, um exemplo, tá? Esse endereço ele vai sair na notinha, ok? No cupom. Aqui eu vou colocar os telefones 31 333 6677, telefone hipotético. Vou colocar o site aqui, né, ou o Instagram. Hoje está muito comum colocar o Instagram, né, pão de forma @gmail.com. Vou colocar um e-mail aqui, por exemplo, né, um slogan também vai sair na notinha. Vamos colocar aqui, ó, melhor pão de forma da cidade, né? Às vezes a empresa tem um slogan, tem uma frasezinha. Aqui eu vou marcar qual que é, aonde que tá, né, o logotipo, a imagem, né, da empresa. Geralmente a gente coloca esse logotipo dentro da pasta backup em C2 pontos com o nome de logo, ok? Para que isso? Os documentos impressos na tela de vendas, ele vai aparecer lá, na verdade, a imagem, né? A imagem do produto, ok? A imagem do produto não, a imagem da logomarca da empresa. Então vou pegar aqui uma logo aqui, vamos pegar aqui uma logo. Dando certo, ela já vai aparecer aqui. Aqui eu estou colocando um QR Code, mas seria a imagem da empresa, tá? Esses campos aqui é onde ele vai puxar fotos, imagens, contas, não precisa de mexer. Configuração de boleto, se a empresa trabalha com emissão de boleto. Configuração de tipos de chamado, isso aqui se for uma empresa de assistência técnica. Nós vamos fazer um vídeo posterior aí para a gente poder explicar. A origem do banco de dados, aonde que está o meu banco de dados, eu vou digitar aqui. E aqui eu vou colocar qual que é o caminho, que é onde ele vai salvar meu banco de dados. Então ele está pegando aqui, ele vai salvar para dentro da pasta backup. Cliquei backup, deu um backup realizado com sucesso, tá tudo certo. Aqui eu tenho algumas informações, essas informações aqui são para empresas que trabalham com assistência técnica, tá certo? Vai ter um outro vídeo falando sobre isso, tá? Não agora. Aqui eu tenho senhas de proteção. O que é essa senha de proteção? Para eu fazer determinados cancelamentos e para eu poder ter acesso a algumas informações do caixa mais restritas, eu tenho uma senha específica. Então eu venho aqui e digito uma senha, tá certo? Para a gente ter uma segurança, né? Para não ser qualquer pessoa que vai conseguir abrir, né, essas informações. Aqui, se eu estiver instalando o sistema pela primeira vez, eu vou criar um código chamado criar consumidor final. E se eu estiver instalando ele também, né, pela primeira vez, eu vou criar aqui um fornecedor geral. Isso é meramente uma configuração. Vou colocar aqui uma meta de vendas. Então a minha padaria aqui eu tenho que vender no mínimo 60 mil por mês, tá certo? E vou colocar aqui uma meta desejada, 90 mil, porque o sistema ele tem uma forma gráfica de a gente acompanhar o faturamento e ele vai delimitar uma meta mínima e uma meta desejada para a gente ver, né, como que está o faturamento. Aqui, quando ele fizer o backup, automaticamente, que é quando a gente desliga o sistema, ele vai falar qual foi a data que foi feito o último backup. E aqui eu posso colocar uma mensagem no ticket. É um tipo de papelzinho menor, que o sistema também tem, para uma função específica. E aí eu posso vir aqui e colocar uma frase, né? Alguma coisa nesse sentido para sair no papel.
ok? Basicamente, as configurações iniciais para uma empresa de varejo são essas, tá? Mas para a empresa de assistência técnica, vai ter o próximo vídeo, que vai ser o vídeo 05, ok? Que nós vamos explicar, né, a complementação disso aqui, ok?